Boa noite a todos, sou o tutor Carlos e estou com a nossa. Gente, é ela mesmo. Não é não, isso daí não é metaverso, não, é ela. Ela está aqui virtualmente. Andressa, Gestão e Tecnologia Bastos. Ela está com a gente no virtual, mas também no real, porque ela vai ministrar as aulas, ela vai poder contar um pouquinho a respeito da estruturação do PIN. Vou colocar no ponto o PowerPoint e o show é dela, tá? Eu só estou aqui com os meus dedinhos ágeis no bate-papo e quem vai ministrar o show é a tutora Andressa. Então, vou deixar aqui no ponto, era só um pouquinho. E vamos que vamos, compartilhando a tela em 3, 2, 1. Fechou. Doutora Andressa, Oi. agora é com você. Olá aos alunos que ingressaram agora. Nosso muito boa noite, sejam muito bem-vindos. E como sempre eu digo, é um prazer estar com vocês, trilhando esse caminho que é tão importante, né, na vida do acadêmico. Sendo assim, vamos iniciar hoje a nossa, como diz o tutor Carlos, vou me apoderar aqui da nossa epopeia sobre o PIN. Como tem alguns calouros, eu só vou fazer um lembrete bem rapidinho. O que é o PIN? O PIN é um trabalho acadêmico que, na verdade, se chama Projeto Integrado Multidisciplinar. Por que multidisciplinar? Porque ele é realizado com base nas disciplinas estudadas no bimestre condizente. Então, estamos no primeiro bimestre de 2022, os senhores deverão realizar o seu PIN com base nas disciplinas estudadas nos meses de fevereiro e março. E aí, o que acontece, então, com esse projeto, Andrés? O que acontece é o seguinte. Com base nessas disciplinas estudadas em fevereiro e março, vocês deverão eleger uma empresa real, né? Quando for empresa fictícia, seu manual vai lhe dizer, para a elaboração do trabalho. O PIN, ele é entregue bimestralmente. Por que ele é tão importante? Porque ele é justamente a prática do seu curso. Por isso que ele é tão importante, porque ele te prepara. Quem já está assistindo live comigo sabe que eu sempre brinco, né? Eu falo, te prepara para a hora do ao vivo, na hora que você senta ali como gestor e precisa fazer, né, o que tem que ser feito, essa preparação você vai tendo já, realizando os PINs regularmente, que são entregues bimestralmente. Essa foi só uma introduçãozinha. Vamos que vamos, então, vamos lá. Depois dessa introdução, objetivo. E aí, a nossa live de hoje vai ser como estruturar e escrever o trabalho do PIN. Porque já sabemos onde iremos localizar o que o PIN espera, né, de vocês. É lá no manual do PIN. Vocês vão lá, plataforma central do aluno, né, conteúdos acadêmicos, AVA, no bloco Minhas Disciplinas, vocês vão procurar por Projeto Integrado Multidisciplinar condizente ao bimestre que vocês estão estudando, e ali vai ter todo um arcabouço de manual, aulas e o fórum. Mas hoje é a estrutura do PIN. Isso mesmo. Então, para quem perdeu a aula 1, tá no ar, no canal do YouTube, tá lá. É verdade. Vocês estão com saudades da tutora Andressa? Ah, ela ficou imortalizada lá no canal dos Polos. Ela tá lá, gente. Tem uma aula lá de 1h30. Acho que é 1 hora com a tutora Andressa. Essa aula também a gente está gravando. Vamos tentar disponibilizar o mais rápido possível no canal. E o objetivo dessa aula é como estruturar o trabalho. Então, eu já sei aonde está o manual. Eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer. Agora, como é que a gente estrutura tudo isso em um trabalho? Lembrando que o trabalho não é realizado na plataforma. Vocês devem realizar esse trabalho em um editor de texto, preferencialmente no Word, mas pode utilizar um outro tipo de editor de texto, desde que formate adequadamente, desde que formate nas normas. E por falar em normas,
convido a todos, me autoconvido, porque com a doutora Andressa eu me autoconvido. Eu peço para ela me convidar. Aula 3. Aula 3, semana que Oba! vem. Na semana de provas a gente está lá, estamos trabalhando também, os tutores eles estão trabalhando junto com os alunos. Semana que vem, terça-feira, a gente vai ter um encontro marcado, eu, vocês, doutora Andressa, e esses PowerPoints da vida para falar sobre a formatação do trabalho. Agora a doutora Andressa ela vai falar um pouquinho a respeito, antes da gente entrar propriamente dito na estruturação do trabalho, vocês vão reparar que todo trabalho tem começo, meio e fim, a gente vai entender um pouquinho a respeito de produção textual. Então, nós temos 3 itens importantes para o aluno se atentar antes de afiar os pulsos e começar a sua produção acadêmica. Sim, o que é muito importante. Eu acho que eu já fiz uma pequena pincelada, né, quando eu digo, existem algumas etapas para a elaboração do seu PIN. A primeira de todas, leia o manual, porque ali vocês vão saber o que vocês realmente terão que elaborar. Partindo disso, vocês deverão realizar, uma pesquisa bibliográfica. Por quê? Porque vocês terão a necessidade de lerem acerca do que o seu manual está pedindo. E aí, a interpretação de texto é extremamente necessária. Entender o contexto geral, ou seja, do que se trata, o que você está lendo, vai fazer com que você tenha, sim, sucesso no seu PIN. E, quando você for produzir o seu PIN, você vai precisar fazer essa produção com as suas próprias palavras. Então, vocês vão ter um material, tem a bibliografia, perdão, tem a biblioteca da própria Unip online, tem os livros textos, geralmente perguntam, o livro texto entra, pode ser utilizado para bibliografia? Com certeza. E aí, partindo disso, todo esse material vocês fazem o seu levantamento e interpretem o que vocês estão estudando. Lembrem-se, num texto é necessário que haja uma coesão e uma coerência. O que é a coesão textual? É uma ligação harmoniosa entre os parágrafos e as palavras, ou seja, não tem como você ir fazendo parágrafos com ideias soltas, que não conversem entre si. Por isso que é tão importante que você interprete tudo aquilo o que você está estudando para a realização do seu PIN. E, quando dizemos sobre a coerência textual, precisa ter uma lógica interna do próprio texto em si. O que isso significa? Foco no assunto que vocês estejam abordando. Não dá para vir falando de determinado tema e ir caminhando, né, para outros lugares. Precisa, então, manter uma coesão, ou seja, uma ligação harmoniosa entre os parágrafos, uma construção e a coerência. Mantenha-se o foco. Tudo bem? Até com relação a essa questão da coerência, isso é importante, porque o aluno, ele tende, se ele escreve muito sobre um assunto, ele tende a se dispersar. Isso é importante porque vocês precisam ter foco. Então, se eu começo a escrever muito sobre uma temática, eu tenho uma tendência a dispersar a minha atenção. E nós vamos até comentar que o PIN tem uma quantidade limitada de páginas. E o aluno ou o grupo consegue estruturar o capítulo através dessa quantidade limitada de páginas. Então, eu posso programar que um capítulo vai ter 5 páginas. E com isso eu melhoro a minha coerência. É muito comum você entender um capítulo, observar no início do capítulo, o grupo está falando sobre a contabilidade da empresa. E no final do capítulo, eles já estão misturando conceitos matemáticos. Eles saem de cena na parte contábil e entram em conceitos matemáticos. Então, a coerência, ela é importante. Como eu aprimoro a minha coerência? A todo instante eu tenho que saber qual que é o objetivo. O objetivo é falar da contabilidade. Então, o grupo ou a pessoa que está desenvolvendo o texto, ela se policia. Eu não posso fugir da contabilidade. Eu não posso misturar elementos de administração ou elementos de gestão financeira. É sempre contabilidade. Então, o tempo inteiro vocês têm que ter o foco do objetivo daquele capítulo.
Coerência, ela precisa ser desenvolvida ao longo do trabalho acadêmico. E só tem uma maneira, ao meu ver, de vocês melhorarem coerência e coesão. É treino. Quanto mais vocês escreverem, mais coerentes e coesos vocês vão ser em cima dos temas que vocês escrevem. Vamos lá. Vamos continuar aqui, tutora Andressa, um rápido fluxograma, por assim dizer. De cima para baixo, as etapas, todo esse conteúdo elaborado, programado por ela. Doutora Andressa, Gestão e Tecnologia Bastos. Olha, doutor Carlos. Espera só um pouquinho que a gente tem um microfone aberto. Deixa eu ver aqui. Qual é o microfone? É da Cíntia. É isso? Não, não é da Cíntia, não. Acho que é da Ana. Pronto. Andressa, você consegue... Ah, tá. Eu não sei se eu cortei o seu microfone, acho que não. Que bom, porque eu tô ouvindo. Vamos lá. Bem, vamos lá. Para quem assistiu a live anterior, a nossa dica de ouro da live anterior foi: leiam o manual, porque vocês terão que definir uma empresa. Não definam a empresa primeiro, para depois lerem o manual. Partindo deste combinado, vamos lá. Revisem todos os conteúdos que envolvam as disciplinas. Lembram? O PIN, ele já tem esse nome, ele é um projeto integrado multidisciplinar, porque ele é com base nas disciplinas estudadas no bimestre. Partindo disso, revisem os conteúdos das disciplinas que envolvam o PIN pertinente ao bimestre. Após lerem também o manual, definam a empresa, entendam o cenário ou a proposta, porque aí o seu manual vai, né, estabelecer, e reúna as informações necessárias. Calma que tem uma diquinha no final de como vocês vão fazer isso, não vão ser anotações soltas. Partindo disso, pesquisem todos os dados com base nos temas estipulados. Então, vocês têm que seguir o manual. O manual do PIN, ele é literalmente um manual. Seguindo o manual, terão sucesso. Se necessário, comparem, questionem, coletem dados adicionais para que vocês possam desenvolver o que está sendo solicitado. E produzam o conteúdo na ordem estipulada pelo manual. Agora, uma dica rápida. Como Andressa e Dr. Carlos, que eu vou fazer tudo isso, que eu vou coletar, vocês podem fazer uso de certa prática. Quando nós temos muito material, quando nós precisamos produzir algum trabalho acadêmico, podemos nos utilizar de fichamentos. O que são fichamentos? Vou falar bem breve aqui. Fichamento são anotações sobre o que vocês estudaram. Só que, fichamento, vocês podem escolher a modalidade que melhor preferem para vocês fazerem ali as suas anotações. Em formato de resumo, relatório, resenha, transcrição. Bem rápido. No resumo, vocês vão colocar ali as principais ideias do texto ou do livro em si, do que vocês pesquisaram, ou ainda de um site, porque site também entra na sua base de pesquisa. Relatórios, se vocês estão tratando de dados, o ideal é que façam um fichamento em formato de relatório, que é a descrição de dados. Resenha, que é uma opinião crítica, o que vocês entenderam, o que você compreendeu daquilo que você está estudando ou coletando. E a transcrição é porque existem certos conceitos que vocês vão se deparar, que são de determinados autores, e irão, por vezes, citá-lo no trabalho, né? Citar este conceito. Então, façam também um fichamento com algumas transcrições, certo? É isso aí, muito bom. Vamos lá, vamos continuar, que a gente ainda tem algum conteúdo para passar. Vou passar para o próximo slide. A paráfrase é um artifício, a doutora Andressa ela vai explicar a respeito desse artifício contra o plágio, justamente. Exatamente. Olha, vocês têm conhecimento que aqui no Brasil nós temos uma lei
contra o plágio. O que é o plágio? É quando eu me utilizo de determinado conteúdo. No nosso caso, eu vou pôr aqui projeto, tá? Conceito, trabalho, o próprio trabalho em si, de outra pessoa. E entrego como se fosse eu que tivesse produzido. Então, para que os senhores não incorram no plágio, nós temos um artifício que é a paráfrase. O que é a paráfrase? Parafrasear é dizer com as minhas palavras algo, né, no qual eu esteja lendo, estudando, coletando, ou que eu venha a produzir. E aí tem um exemplo, esse exemplo é do Dr. Carlos, ele retira, né, ele extrai, acredito que do site, aqui sobre o Banco Bradesco, que trata sobre, é algo rápido, né, que trata sobre a fundação do banco, quais são qual é a missão do banco, a finalidade. Ao invés de você ler lá, eu vou dar um exemplo de site, que é o que acontece. Ler no site e falar, perfeito, isso aqui está ótimo para minha introdução. Você extrai, enxerta no seu trabalho, sem citar, você está plagiando. Mas lembrem-se, vocês também não podem sair citando o trabalho inteiro, precisam produzir. Então, usem do artifício paráfrase. Leiam o que vocês pretendem colocar no seu trabalho e digam com as palavras de vocês. E aí tem esse exemplo do tutor Carlos, que é sensacional. Exato, gente. A paráfrase é utilizar as próprias palavras. Então, ao invés de eu copiar e colar o texto, eu vou descrever o texto ao meu modo, com aquilo que eu entendi. E não deixo de citar, tá? Eu não deixo de citar. Eu não deixo de referenciar, porque essa informação ela não é minha. Ela pertence a uma outra pessoa, uma outra empresa, a uma outra situação. Eu não posso deixar de citar, mas eu posso descrever com as minhas próprias palavras. Eu tenho até uma pergunta aqui: posso usar outros pins, dos outros pins, introdução da empresa, histórico da empresa? Não é o ideal. Agora, os alunos ingressantes, eles estão fazendo o primeiro trabalho, mas eles vão passar pelo segundo trabalho, pelo terceiro, pelo quarto. E na maioria das graduações que requerem empresas reais, o aluno ele pode utilizar a mesma empresa. Então, a empresa que ele está utilizando no PIN 1, ele pode utilizar para o PIN 2, PIN 3, PIN 4. A pergunta do Moto G7, ela é bem pertinente. Se eu já realizei o primeiro trabalho, se eu já desenvolvi uma introdução, se eu já descrevi essa empresa, eu posso utilizar a mesma descrição para o PIN 2, para o PIN 3, para o PIN 4? Afinal, eu estou usando a mesma empresa. Não é o recomendável. A resposta é: não é o recomendável utilizar a mesma descrição. Primeiro, porque são PINs diferentes, com temas diferentes, com disciplinas diferentes. Segundo, que sempre dá para você reescrever, sempre dá para você modificar alguma coisa. O perigo é o autoplágio. Eu estou plagiando a mim mesmo. E o professor ele vai identificar isso. Então vamos dar um exemplo prático. Se no primeiro PIN eu comecei escrevendo a empresa, primeiro eu coloquei o nome e o CNPJ, no PIN 2, primeiro eu vou colocar um nome fantasia, o endereço e depois o CNPJ. Então eu mudo a ordem dos fatores, mas o meu produto é o mesmo. Então eu posso elaborar uma nova introdução de uma outra forma com os mesmos dados da empresa. Tá? Não é o recomendável utilizar exatamente o mesmo texto. Até porque o professor ele vai ler e vai interpretar várias coisas. Autoplágio, falta de criatividade. Poxa, o aluno não se deu nem o trabalho de descrever novamente a empresa de uma maneira diferente. Ele copiou e colou. Falta de criatividade, falta de pesquisa, porque entre o PIN 1 e o PIN 2, a empresa pode ter modificado alguma coisa. Tem empresas que abrem filiais, fecham filiais, mudam de endereço. Então, sempre dá para a gente colocar uma informação diferente no descritivo. Tá bom? Vamos lá, o Robson colocou um comentário. Deixa eu mudar aqui, desculpa, que eu tenho que mudar o slide. O Carlos hoje, ele é polivalente. Ele olha o chat, ele olha a doutora Andressa, ele muda o chat,
ele muda o slide, ele aceita alunos na live. Tá uma coisa de louco aqui. Vamos lá. Pois é, perfeito, tutor. E a gente tem que falar lá no comecinho, entendam o motivo de vocês estarem fazendo. Vocês têm que ter em mente que a obtenção da nota, ela é um resultado, mas o percurso é o mais importante. Eu sempre faço aquela brincadeira com vocês. Quem nunca dirigiu e vai lá e ganha uma CNH sem fazer aulas, a CNH não vai dirigir pela pessoa. Então, igual o PIN, a cada PIN é possível vocês melhorarem. O foco da disciplina, igual o Robson fala, o foco da disciplina pede uma descrição. E é sempre um pouco diferente. Lembram? Vocês precisam se basear nas disciplinas do bimestre. E tem um objetivo por trás disso. Por isso que é bom tomar cuidado com a autoplágio. Mas vamos seguindo aqui. Existem, sim, elementos obrigatórios no trabalho e na estruturação. Elementos textuais. Então, o seu projeto, independente do modelo que seja, você terá introdução, desenvolvimento e conclusão. São itens obrigatórios. Na introdução, você pode, né, pensar da seguinte maneira. A introdução é uma breve apresentação geral do trabalho. Você pode ali, por exemplo, partir de quais as disciplinas que se baseiam o seu trabalho e um breve histórico da empresa escolhida. Mas, lembrando, isso aqui é só um caminho que vocês podem escolher. Desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte principal do seu trabalho. No desenvolvimento, você vai precisar dividir em capítulos. O seu manual estabelece isso. Então, se atentem que no desenvolvimento, em tese, tá? É um capítulo ou um tópico, pelo menos, para cada disciplina. E é a parte mais importante do seu trabalho, mas não a única. E a conclusão. A conclusão é o fechamento dos capítulos e do trabalho em si, que também, né, são os resultados aprendidos. E para quem consiga identificar, para quem tem os calouros ainda, os veteranos já sabem, né? Mas para quem consiga identificar, com base nesses seus relatórios, por exemplo, os resultados aprendidos, o que pode ou não ser melhorado naquela empresa. Muito bem, muito bem. A gente vai focar nisso daqui a pouquinho, mas eu já vou dar o spoiler. É aquele chamado trailer que não é trailer, é praticamente metade do filme, né? Eu já vou dar o spoiler que as considerações finais precisam, ou pelo menos a gente sugere, serem reflexivas. Mas o que é essa questão da reflexão? É o aluno não se contentar e simplesmente analisar e concluir. Ele propor soluções para melhorar ou mesmo para corrigir aquilo que ele observou. Mas logo, logo, daqui a alguns slides, a doutora Andressa ela vai explicar melhor a respeito de todo esse contexto. Vamos que vamos, já estamos chegando na metade da aula e vamos agora para as partes principais, que são as descrições. Legal, então a gente apresentou um pouquinho a respeito da paráfrase, de como estruturar o trabalho, do que envolve, mas vamos focar especificamente em cada elemento do trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, sobre o desenvolvimento e sobre as considerações finais. Vamos lá. Então, vamos lá. A introdução, que é a apresentação do seu PIN. A introdução, você, como a gente, né, já veio dizendo um pouquinho antes, é a apresentação em si mesmo do seu PIN, é uma apresentação geral do seu trabalho. Ali você pode estabelecer quais as disciplinas se baseiam no seu trabalho, façam, né, quem achar pertinente, um breve histórico sobre a empresa desenvolvida. Por quê? Entendam. A introdução, ela é aquele cartão de visita, ela é uma apresentação, porque a parte principal é o desenvolvimento. Então, na introdução, você já tem em mente
Bem, eu sei que o meu trabalho ele é com base nas disciplinas que eu estudei no bimestre. É importante, então, que vocês apresentem isso. E eu sei, né, que eu elegi a empresa XPTO. Então, faça um breve histórico sobre a empresa XPTO. E assim vocês estarão realizando o introdutório do seu trabalho. Isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai passar para o desenvolvimento, só vou pontuar duas coisas. O Robson ele até comentou a respeito de um PIN que ele está desenvolvendo agora, que pede o referencial teórico. Toda vez que a gente tem um referencial teórico, na realidade aquilo que você entendeu do contexto, aquilo que você entendeu das disciplinas. Depois você faz a aplicabilidade desses seus entendimentos. Então, eu posso fazer um referencial teórico dessa aula. Eu vou ministrar tudo aquilo, eu vou descrever tudo aquilo que eu entendi da aula. Eu vou referenciar toda a teoria que eu aprendi. Depois eu vou para a aplicabilidade. Eu vou abrir um capítulo específico aonde eu vou exemplificar através de outras aulas, outros exemplos, como eu posso utilizar toda essa teoria. Então, o referencial teórico ele está atrelado em cima daquilo que o aluno absorveu na disciplina. É referencial do quê? Da teoria que ele aprendeu, das disciplinas que ele aprendeu. Na maioria das vezes é dessa forma, mas o Robson ele pode até contatar a tutora Andressa para entender melhor essa questão. Bom? Vou pontuar só um ponto aqui antes da gente passar para o desenvolvimento, de 1 a 2 páginas. Tá? Por que de 1 a 2 páginas? Galera, nós temos um trabalho com uma quantidade de páginas limitadas. Nós não temos que fazer um trabalho de 100, 130, com 2, 3 volumes. Nós temos um trabalho que, exagerando, é 30 páginas. Exagerando. Tem muitos trabalhos que até menos, 15, 20 páginas. Então, exagerando, eu tenho que produzir 30 páginas. Se eu começo a produzir muito na minha introdução, eu estou ocupando o espaço do desenvolvimento, que é a parte principal. Desenvolvimento é que tem que ter a quantidade maior de páginas, não é a introdução e não é as considerações finais. Senão, meu trabalho ele vai ficar totalmente descompensado. Eu tenho uma introdução de 5 páginas, eu tenho um desenvolvimento de 3 páginas e tenho as considerações finais de mais 4 páginas. Em outras palavras, eu apresentei muito, eu desenvolvi pouco e concluí muito. Tem algo errado. O desenvolvimento é que demanda mais páginas. A minha pesquisa é que demanda uma produção textual maior. Então, por isso que a introdução, no máximo 2 páginas, já está de bom tamanho. Bom, vamos continuar. Doutora Andressa está no ar, ela está conosco, não é miragem não, ela está aqui, ela está falando, está respondendo no chat, está abrilhantando, é ela mesmo. Não é metaverso não, não é essa coisa do Facebook não, é ela. É que ela está um pouquinho distante, mas ela está próxima. Desenvolvimento. Então, aqui chegamos na parte principal do seu trabalho, desenvolvimento. Deixa eu ver que nós temos o microfone aberto, mas pode continuar, por favor. Já fechou. Desculpe, tutora. A parte principal é o desenvolvimento do conteúdo, os temas em si, que é onde a gente diz dividam em capítulos, né? E o seu próprio manual estabelece isso. Desenvolvimento dos capítulos do trabalho, tema por tema, isto é, cada capítulo um tema. Se temos 3 capítulos, teremos 3 temas, por exemplo. Isso mesmo, excelente. Então, nós temos essa parte. Claro, eu posso dividir em mais capítulos se eu quiser. Vocês podem dividir, mas o ideal é que para cada tema eu abra um capítulo. Vamos voltar para aquela questão da coerência? Vamos lá, vamos voltar para aquela questão da coerência? Olha aqui, ó. Vamos voltar no slide da coerência, ó. O meu trabalho ele tem que ter fluidez. Eu tenho que escrever bem e organizar o meu trabalho de uma maneira condizente, atrativa. E aí entra a coerência. Para cada tema, eu abro um capítulo. Não adianta eu ter 3 temas e 10 capítulos. Eu não estou tendo coerência. Tem algo errado. Eu estou abrindo capítulos de mais em cima de temas de menos. Bom, vamos fechar essa parte, por favor, com as conclusões.
doutora Andressa. Estão me ouvindo? Sim. Porque minha internet deu uma osciladinha, mas voltou. Então, se não vejamos a conclusão do seu trabalho. Aqui, lembram a conclusão que a gente estabelece, que é o fechamento, né? É o fechamento de tudo aquilo que você produziu. São as suas considerações finais, resultados aprendidos. E, sendo assim, é onde você vai fazer o fechamento dos capítulos e do trabalho em si. Explico. Lembram-se, o seu trabalho ele vai ser dividido em capítulos, né? E conforme você for lendo, cada capítulo vai ter ali a sua ideia principal. Quando você finaliza, você vai ler todo o seu trabalho e vai fazer o fechamento geral, tanto dos capítulos quanto do que você aprendeu. E aí, na parte final do texto, você apresentará os resultados finais da pesquisa e que, né, seja correspondente aos objetivos ou às hipóteses. E aí vem o spoiler que o Dr. Carlos estava comentando. É importante que apresentem novas ideias, sugestões, que façam uma conclusão, um fechamento crítico, no sentido de verificar se existem situações que podem ser melhoradas, mas lembram-se, desde quando eu falo, né? A partir do momento que os senhores sentam para estudar, para realizar o PIN, os senhores são gestores em perspectiva. Então, um gestor em perspectiva, no momento que ele verifica uma situação que pode ser melhorada, ele também precisa saber como. Né? E também existem situações nas quais vocês irão identificar situações de brilhantismo, que aí vocês podem também salientá-las no final da sua conclusão. Por exemplo, ideias inovadoras que te chamaram também a atenção. Então, caso não verifiquem alguma situação que possa ser melhorada, mas alguma situação que possa ser salientada e que demonstre. O exemplo, né, que acaba sempre vindo é uma inovação ou alguma situação mais próxima do contexto atual do que estamos vivendo e assim sucessivamente. Então, além das sugestões fundamentadas em conceitos, vocês poderão expor as suas impressões pessoais em torno do projeto que foi desenvolvido por vocês. Muito bom, muito bom. Gravem esse nome. Doutora Andressa, Gestão e Tecnologia Bastos. Gravem esse nome, vai eternizar ao longo dos próximos semestres. Doutora Andressa, eu peço permissão, eu só vou fazer alguns adendos a respeito de algumas perguntas aqui no chat que eu achei bem pertinentes. Primeiro, deixa eu ver aqui, tem que dar crédito para a pergunta. Então, não é assim, não foi só aluna ou aluno. Quem perguntou aqui, deixa eu ver, tem um Galaxy M12, mas eu sei que não é o Galaxy M12, mas a gente vai responder. Primeiro, foi a Giane, é isso? Isso, a Giane. A Giane, ela pergunta, na conclusão faz comentário de cada matéria, ou geral? Olha, Giane, você pode fazer nas conclusões a sua reflexão sobre a disciplina atrelada à empresa. Vamos dar um exemplo. Você está abordando sobre técnicas de informática. Então, nas considerações finais, você pode citar da seguinte forma. Observamos que, através da disciplina técnica de informática, a mesma se aplica muito bem dentro da empresa observada. Então, você faz uma conexão, você elogia a disciplina e elogia a conexão dessa disciplina com a temática abordada na empresa. E aí você continua. Observamos que a disciplina técnica de informática foi muito bem estruturada, foi muito bem elaborada para a pesquisa da empresa. No entanto, a empresa ainda carece de um parque melhor de computadores. Perceba como você conclui. Você fala bem, você escreve bem da disciplina, fala que a empresa ela tem uma deficiência e elogia essa conexão, essa pesquisa que você teve. Nas considerações finais, pessoal, obrigado, até a Cíntia colocou aqui, ó. A Cíntia, na realidade, é o Galaxy M12, tá? Então, eu tenho que decorar isso, porque eu sei que eu vou esquecer, mas a tutora Andressa está aqui, ela pode me lembrar. Galera, nas considerações finais, não se esqueçam,
Eu sei que é óbvio que eu vou falar para vocês, mas precisa concluir. Nas considerações finais, eu não apresento mais nada. Eu não tenho que falar mais sobre a empresa, eu tenho que concluir sobre a empresa. Eu tenho que concluir sobre as disciplinas. Eu tenho que concluir sobre a minha pesquisa. A gente ainda pega alguns trabalhos, nas considerações finais, ainda tem expressões como pesquisando, observando. Como? Você já está concluindo. É conclui-se, objetiva-se, define-se. Enfim, você tem que colocar os verbos ou as expressões que dão um fechamento àquele discurso. Agora é a hora de colocar minha opinião ou opinião do grupo. Então, as considerações finais não é o momento para você abordar a empresa novamente. É o momento para você concluir tudo aquilo que você abordou no trabalho acima. Quando eu falo trabalho acima, das páginas acima, do desenvolvimento e na introdução. Só para pontuar também essa questão da Cíntia. Mas eu quero colocar um dado específico nas considerações finais. Tudo bem. Mas você teve o desenvolvimento e teve a introdução para esmiuçar esse dado. Certo? Vamos para os finalmente. Já dando spoiler da nossa última aula, da nossa epopeia, já dando um spoiler, pequeno spoiler do que vai acontecer na nossa aula 3. Está aqui, ó, o slide que referencia justamente a BNT. Quer falar, doutora Andressa? Pode falar, pois não. Estava mutado. Então, senhores gestores em perspectiva, sempre iremos trabalhar com regras e nada mais justo do que um trabalho acadêmico ele esteja sob as regras da ABNT, da Agência Brasileira de Normas Técnicas. Por quê? Porque é um trabalho formal, é um trabalho acadêmico e por isso precisamos seguir os padrões exigidos pela agência. Calma, porque o tutor Carlos ele já trouxe aí, ó, como receita. É só seguir. Quando vocês leem em papel A4, significa que é ali naquele produtor de texto, que eu sempre falo Word, mas existem outros, né? Mas é o mais comum. Quem não tem essa ferramenta, a própria Unip disponibiliza. Tá lá no seu AVA, tá bom? E aí, como eu disse, é a receitinha. Margens. Acredito que todos aqui já tenham tido contato, né, com esse editor de texto. Margens superior e à esquerda de 3 centímetros, inferior e à direita 2 centímetros. Espaçamento, é o espaço entre as linhas, deve ser de 1,5. Fontes, vocês podem escolher Arial ou Times New Roman. Não é Arial e Times New Roman. Vocês começam e terminam com a mesma fonte. Combinado? Tamanho 12. Aí vai ficar um pouco mais explanado na próxima live. Mas o tamanho 12 é para a confecção ali de todo o seu trabalho. No entanto, né, no corpo do texto, tamanho 12. No entanto, o tamanho 10 é para citações longas. Nós já iremos para a próxima aula detalhar mais, senão vocês não vêm para a próxima live. Parágrafos. Os parágrafos devem ser justificados. Se recordam? Tem lá aquelas linhas que vêm à direita, centralizada, à esquerda e justificado, né? Que é um padrão. E com a primeira linha é apenas um tab de recuo, tá? Aquela teclinha tab de recuo, é apenas um. E a paginação, que essa aqui a gente não quer que ninguém tenha dúvida, hein? Todas as folhas do seu trabalho são contadas. Todas. Você conta de capa à última página ali de referência bibliográfica. No entanto, a numeração que vai ali no rodapé, ela é colocada apenas a partir da introdução. É isso aí.
E em cima dessa questão, eu tô no chat aqui, a doutora Andressa está aqui e eu tô acolá, né? Aqui é Super Gêmeos ativar. Ah, nós vamos lá. Ela fica numa ponta, eu fico em outra, então nós estamos trabalhando em conjunto. Eu só vou pontuar também a pergunta da Cintia a respeito da fonte, né, que ela colocou aqui, olha. Mesmo a fonte 12 Arial Times New Roman para título e subtítulo, os títulos e subtítulos eles podem ter fontes maiores. Os títulos e subtítulos podem ter fonte tamanho 14. Pode ter, até para destacar. Agora, o texto em si, lá no desenvolvimento, é tamanho 12. Na capa e contracapa, título e subtítulo pode ter tamanho 14, sim. Tá? Pode ter um tamanho um pouco maior. Não exagere, porque tem gente que coloca 20. Calma aí, também não é assim. Eu sou míope, mas eu enxergo algumas vezes. Agora, na capa e na contracapa, pode haver, sim, essa possibilidade de aumentar um pouco mais o tamanho da fonte. No desenvolvimento, é tudo tamanho 12. Bom, tudo tamanho 12. E cuidado, eu sei que vocês estão se aprimorando, mas cuidado com os negritos, com os itálicos. O professor ele não vai pegar tanto no pé, porque, repito, não é um trabalho, até na aula de ontem eu comentei, o trabalho do PIN, ele não fica dentro de um repositório. O repositório é um banco de dados, um banco de trabalhos da universidade. Então, o PIN ele vai para um banco de trabalhos, mas ele não é disseminado publicamente. As pessoas não conseguem consultar o PIN. Dessa forma, os trabalhos eles ficam dentro da universidade e não requer um detalhamento ou um cuidado maior. Porém, se esse trabalho ele for publicado, aí sim vocês vão ter que seguir normas mais rígidas na parte ABNT. Tá? Não é o caso. É um trabalho realmente para incitar a prática de vocês. Vocês aprenderam, agora vamos praticar. A respeito dessa última questão, doutora Andressa, com licença, item F, a paginação. Isso é uma dúvida que acomete os alunos. A gente vai voltar a falar disso na aula 3, que é na semana que vem, mas eu vou dar um pequeno, grande, médio, exorbitante spoiler de tudo isso. A paginação é: todas as páginas do trabalho são contadas, todas. Eu conto a página que é a capa, a contracapa, o sumário, eu conto. É a página 1, é a página 2, é a página 3, eu vou contar. Mas eu só coloco o número da página, eu só carrego o número da página lá no canto superior direito a partir da introdução. Porque é a partir da introdução que efetivamente começa o meu trabalho. Antes, o meu trabalho ele é cercado daquilo que a gente chama de elementos pré-textuais, a apresentação do trabalho. Então, o desenvolvimento, a minha produção textual ou do grupo começa na introdução. É por isso que eu apareço, eu carrego o número da página na introdução. Antes, eu conto as páginas, mas eu não aloco o número. Essa é a função da paginação que a gente vai verificar através desse slide aqui, ó. Vocês vão observar que o sumário inicia na introdução, mas o trabalho ele já tem 5 páginas antes, porque a introdução é a página 6. Então, subentende-se que o trabalho começou na página 1, que é a capa, mas só no sumário que eu exemplifico a introdução. Por quê? Porque a partir da introdução que começa o meu desenvolvimento textual, a minha produção acadêmica. Tá? E a gente vai reforçar isso na próxima aula, na aula 3. Ok? Deixa eu ver aqui, temos mais perguntas. Carlos, Oi, pois não? posso tirar uma dúvida aqui? Tamo junto. Eu pretendo fazer meu trabalho e pretendo utilizar bastante imagens, porque eu vou fazer da própria empresa que eu trabalho. Essas imagens eu preciso citar alguma coisa do tipo? E eu posso utilizar essas imagens? Deixa eu ver, doutora Andressa quer responder? Pode utilizar a imagem, sim. Pode, e quando, né? Bem, na próxima live, mas a gente vai demonstrar para vocês que quando a utilização, vou aproveitar o gancho de imagens, ou, por exemplo, de gráficos também, existe um padrão, né, com legenda, onde que elas entram, mas pode usar imagens, sim. Tem uma dúvida aqui do Samuel que eu gostaria só de entender.
Samuel, quando você pergunta, gostaria de saber se programas como Metzer pode ser usado para a estrutura do texto, é permitido? Você conhece esse programa? Sim, conheço, é Então tá. permitido, tá? Mas cuidado. Isso foi até o objeto da aula de ontem. Sempre observem o manual ABNT da Unip. Sempre observe o manual ABNT da Unip. Então, o Metzer, ele vai, claro, ajudar na configuração, na parametrização, mas ele pode, muitas vezes, ter uma própria sistemática na diagramação do trabalho. Então, é importante você observar o manual ABNT da Unip e saber se esse programa está diagramando, está normatizando de forma correta o seu texto. Mas pode, tem vários programas na internet que ajudam na diagramação do trabalho, mas sempre observe o manual ABNT da Unip. O Metzer, ele é muito bom. O Metzer, ele é bem interessante, mas tem que observar. Porque às vezes o que acontece? O programa ele deixa um título em negrito e o manual ABNT da Unip fala: não, esse título não é em negrito. Esse título é normal, é regular. Então sempre tem que observar o manual da Unip. Eu coloquei o link aí no guia, né, de normalização que a Unip utiliza. Tem lá. Quando vocês forem acessar, vocês vão verificar que tem ali um linkzinho para a ABNT, tá? Que a própria universidade disponibiliza. Muito bem. Só para encerrar essa parte, eu vou responder essa pergunta da Giane. No desenvolvimento, temos a entrevista empresa, uma empresa de pequeno porte. Fazemos o comentário sobre a matéria e pode fazer a citação copiando do livro-texto o assunto? Pode. Pode fazer a citação, pode copiar, desde que você referencie. A gente vai explicar isso um pouco mais na aula 3, mas existem as citações longas, onde você consegue pegar, onde você pode copiar parágrafos ou citações ou trechos com mais do que 3 linhas e colocar no seu texto. Mas tem uma formatação específica para isso. Poder pode, só não pode exagerar. Você pega um trabalho que só tem citação longa, o aluno não escreveu nada, ele só copiou e colou do livro-texto. Então, o ideal vou até confessar para vocês, eu tenho uma supervisora que ela não deixa eu fazer texto com citação longa. Ela não deixa, ela fala, não, comigo você não vai fazer citação longa. Você vai reescrever tudo com as suas próprias palavras. Porque ela tem medo justamente dessa questão, porque fica uma coisa divertida. Eu pego um texto daqui, um texto a colar, quando eu vejo, eu já tenho metade da página de citação. Fica legal, mas a gente sabe que no meio acadêmico não pode ser assim, não pode ter exageros. E ela me proíbe, ela fala, não quero citação longa, reescreve tudo. Pô, não, já disse, acabou. É estilo Andressa, Gestão e Tecnologia Bastos. Falou, tem que cumprir. Entendeu? A Andressa, ela fala comigo dos bastidores, é isso e vamos lá. Muito bem. Vamos fechar, então, a nossa aula com os últimos slides. Eu vou pedir mais uma vez, doutora Andressa, para a gente poder fechar aqui os últimos slides sobre a estruturação do trabalho. Então, acredito que a maioria dos calouros, né, ali no seu manual, consta que vocês poderão utilizar o modelo relatório. E aí, os elementos principais para os PINs, né, para os projetos integrados multidisciplinares simples em modelo relatório, são introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências. Essa é a estruturação para o PIN, que é modelo relatório. Exato. E aí a gente tem o outro tipo. Isso, aí nós temos já para os PINs que já são mais complexos. E aí, vamos passar item por item na próxima live, mas saibam, né, ou relembrem, os veteranos, os itens obrigatórios para os PINs mais complexos, e isso você identifica no seu manual, tá? Ele tem que ter a capa, ela é obrigatória, ela é um item obrigatório, a contracapa, resumo em língua estrangeira, mas isso é para algumas graduações, por isso que nós sempre pedimos, se
fique familiarizado com o seu manual, porque aqui nós fazemos uma live para inúmeras graduações, mas é o seu manual que é a sua bússola. Então, lá você vai identificar se você vai ter que fazer resumo em língua estrangeira. O sumário, e aí, né, o que vocês já estão acostumados, introdução, desenvolvimento, que são os capítulos do seu trabalho, conclusão e referências. Muito bem, obrigado. Eu vou pontuar uma questão interessante aqui do Kleber, que ele até colocou, poxa, a gente não está no pós-doc, quanta coisa. Galera, essas aulas, elas são importantes. Eu sei que pode aparentar um nível de exigência até um pouco exagerado, mas não é. Eu já vi, já observei. Olha, o que eu vou falar tá sendo até gravado. Depois eu vou falar e eu mesmo vou pontuar. Eu já observei trabalhos PINs mal estruturados, mal formatados, mas com boas notas. Por quê? Porque o aluno, ele utilizou de um discurso original. Então, ele não formatou bem o trabalho, mas ele utilizou de um discurso original. Ele fez um trabalho de pesquisa e o professor ele considerou isso. Então, a parte ABNT ela é importante para o trabalho de vocês, mas é mais importante ainda um discurso original, um discurso coeso, um discurso voltado à temática, uma pesquisa bem feita. E esses detalhes que a gente passa a respeito do ABNT é justamente para vocês poderem ganhar experiência. Ganhar experiência para formatar os próximos trabalhos. E vamos voltar para a nossa cola rapidamente, antes de encerrar a aula, que a gente vai passar essa cola também na aula 3. Ó. Essa é a colinha. Essa é a lista que vocês precisam seguir. Papel A4, as margens, o espaçamento, a fonte, os parágrafos e a paginação. Feito isso, que é 80%, praticamente 80% da formatação, vocês já vão estar no bom caminho. Não há necessidade do aluno entender, se aprofundar, como o tutor Andressa, Gestão e Tecnologia Bastos, na NBR 6023, na 14724. Não, senhoras e senhores. Temos uma catedrática aqui, nos espelhamos nela, mas podemos seguir essa lista básica, humilde, o qual ela elaborou e demonstrou para nós. Bom? Então, a questão ABNT, ela é importante, mas é mais importante vocês desenvolverem um bom trabalho. E claro, a gente pode ajudar nessa formatação. Eu tenho só a parte final, eu só vou repassar essa parte final e vou dar a palavra para a tutora Andressa, para a gente não estourar muito o nosso tempo, que é a ideia do sumário, a ideia da página interna, com o título, o espaçamento, tabulação. A gente vai observar isso na aula 3. Temos também a questão de uma página interna de desenvolvimento com um subtítulo. Doutora Andressa, explica um pouquinho para nós essa questão do subtítulo, por favor. Então, vocês vão verificar no manual, novamente eu venho trazendo o manual, o manual vai estabelecer os temas. E haverá, isso aqui, via de regra, tá? Haverá necessidade de você explanar mais acerca desse seu tema, e aí você abre um subtítulo. Identifiquem, por exemplo, nesse e-mail, né? Tema 2. 2, economia e mercado. E aí foi necessário abrir um tópico 2.1, porque esse 2 ainda é referente ao tema ali em cima, economia e mercado. 2.1, estrutura atual da empresa, ou seja, um subtópico que vai detalhar mais acerca do conteúdo que vocês estão explanando. É a coerência. Lembra que a gente falou da coerência? Quanto mais eu facilitar a vida do meu leitor, melhor para ele. E quem é o meu leitor, gente? Quem vai ler o trabalho de PIN? Adivinha? Será que é a tutora Andressa? Será que é o tutor Carlos? Quem será que vai ler o trabalho de vocês e avaliar o trabalho? Quem? Quem? É a pergunta da noite. Exatamente, praticamente 8h10. Pergunto a todos. E agora? Quem vai ler
e avaliar o trabalho de vocês. Quem vocês acham que vão ser os principais leitores do trabalho PIN que vocês vão postar? E aí, o que vocês acham? Quem tem uma opinião a respeito? Deixa eu ver aqui quem está participando. Deixa eu ver quem está participando da aula. Robson. Olha aí, já Danilton. colocaram. Exatamente, o professor. E se eu agradar o professor, ótima, de uma forma otimizada, eu vou agradar também a nota que ele vai avaliar. Tá ali, ó. Tá conjugado. Agradei o professor, agrada a avaliação, agrada a nota e todo mundo fica de uma forma agradável, todo mundo fica feliz, tá? A nota, a média, o aluno, o professor, a Unip, tá todo mundo feliz. Todo mundo sorri. Muito bem. Recado final da nossa protagonista para a gente poder encerrar a nossa aula. Tá aí, ó. Dica de ouro desta live. Vamos lá. Entender o que é o PIN e como identificar os seus temas. Então, partindo lá do que a gente falou no comecinho da live, lembrem-se, o PIN é a parte prática do seu curso. Então, escrevam, né? Avaliem, estudem e a partir disso escrevam sempre textos originais. Evitem cópias ou modelos prontos, porque independente, se você conquista o seu canudo, mas você não trilhou o caminho que é esse de fazer ali as avaliações, mas efetivamente fazer o PIN, não vai ser o seu canudo, o seu diploma que vai atuar ali. Os senhores são gestores em perspectiva. Então, escrevam seus textos, sejam originais. Tem um comentário, vou ler rapidinho aqui o do Robson, que ele diz assim: isso é verdade, meu primeiro PIN fizeram uma observação da escrita e entendimento da matéria. A professora do PIN gostou muito da forma abordada no trabalho e o desenvolvimento de raciocínio. Então, o Robson está aqui para provar o que nós estamos solicitando aos senhores. Muito bem, eu vou interromper então, fechamos a nossa aula, vou interromper aqui